8h32. Direito Civil. E como fica o direito de família em época de pandemia, como a guarda dos filhos, pensão alimentícia, divórcio em tempos da Covid-19? Eu converso sobre esses assuntos com a especialista, a doutora Ana Amélia Brocanello. Doutora Ana Brocanello, seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite, Sérgio. E como é que está o dia a dia do advogado do direito de família em épocas de pandemia de coronavírus, hein, doutora Ana? Vamos a trancos e barrancos. A Justiça, por determinação do CNJ, até o dia 30, estão com todos os prazos suspensos, mas tem, pelo menos aqui em São Paulo, existe juízes que estão trabalhando com andamento, outros não. Então a gente fica ainda um pouco perdido aí no que cumpre, o que não cumpre, esperando para ver se vai ser ou não prorrogado dentro dos próximos dias, né? Se voltarão a correr os prazos normalmente para a Justiça, principalmente nos processos digitais, ou se permanecerá assim por mais um tempo. Então a gente continua atendendo o cliente à distância, os processos, principalmente em família que demandam tutela antecipada ou até mandado de segurança, a gente vem fazendo, mas de resto está tudo meio ainda nebuloso para a gente. Todo mundo tentando cumprir aí o isolamento, ou permanecer em casa dentro do possível. Vamos vendo o que vai ocorrer aí dentro dos próximos 10 dias nessa área jurídica. E os casos de divórcio, doutora Ana Brocanello? A senhora estava com algum caso de divórcio, algum processo de divórcio que estava a caminho e chegou a pandemia e parou tudo? O que nós temos em alguns casos de consensual, né, ter a questão de que não houve homologação desse divórcio. Então, isso realmente está suspenso, vai ter que aguardar o retorno de voltar a correr e o juiz dar o andamento, que seria, no caso, somente a homologação deste acordo. No caso dos divórcios litigiosos, o que era de urgência e tal, permanece em algumas situações, mas foi suspensa todo tipo de audiência, seja conciliação, seja instrução, foi suspenso para a gente também os estudos psicossociais, que é aquele realizado pelos profissionais psicólogos e assistentes sociais para verificação em casos de guarda. Então, para todos esses tipos de contato pessoal entre os nossos clientes e o fórum, através dos juízes ou através dos outros servidores, estão suspensos. É verdade que nessa época, devido à pandemia, aumentou os casos de divórcio ou não, doutora Ana Brocanello? Isso todo mundo fala demais, né? Veio várias piadas ao longo, né? Vários memes na internet a respeito, mas é um fato comprovado que épocas de janeiro e agosto, para nós de direito de família, sempre são meses mais movimentados, principalmente em questões de divórcio. Por quê? Porque são meses que são posteriores às férias, onde as pessoas estão ali, principalmente janeiro, final de ano, onde passaram férias juntos. Neste caso da pandemia, pode ocorrer sim, casais muito tempo juntos, que não estão acostumados até a ficar tanto tempo, e outras situações também, que é um dos motivos que mais dá divórcio, que a gente sabe, é a falta de dinheiro. Então, a partir do momento, né, que a crise econômica assola uma família, afloram muito mais algumas situações de desentendimento entre os casais, e esse número de divórcio acaba realmente aumentando. É possível, então, se divorciar nessa época de pandemia, doutora Ana Brocanello? Desculpa, não entendi a pergunta. É possível se divorciar, então, mesmo nessa época que estamos com os prazos suspensos, os tribunais estão restritos ao acesso? Como está essa situação? É possível se divorciar ou não? O que nós normalmente realizamos, se for no caso de extrajudicial, ou seja, aqueles onde não há menores, não há discussão sobre a partilha de bens, das pessoas maiores e capazes, nós conseguimos realizar dentro dos cartórios. Os cartórios extrajudiciais, que são os cartórios de notas, estão trabalhando muitas vezes em esquema de plantão, marcando o horário, então não é aquela coisa que você chega lá e consegue ficar, né, sem conseguir, assim, ser atendido de imediato. Então a gente manda o material antes e acaba marcando e conseguindo realizar, dentro de todos os procedimentos de segurança, higiene, realizar aquele divórcio. Em relação aos divórcios que nós fazemos, tanto homologação
judicial ou ele é litigioso, a gente consegue sim distribuir, porém há alguns casos, se tiver tutela antecipada, ou seja, alguma decisão de urgência, nós temos aí um respaldo da justiça de retorno imediato, entre 48 horas, que é o prazo normal. Agora, se for alguma coisa que não tenha uma certa urgência, nós acabamos entrando nessa fila, aguardando realmente esse prazo após o dia 30 de abril para ver o que vai acontecer e vamos ter que aguardar uma homologação. E as questões que envolvem a guarda das crianças, dos menores e dos alimentos, doutora Ana Brucanello, como ficam? Isso nos primeiros dias de Covid, de isolamento, foi realmente um problema, né? Porque havia, sim, a questão de restrição, principalmente em relação à guarda, como que pegava, como que não pegava. Era uma coisa muito nova para todo mundo, então a gente não conseguia saber como que é. A gente contou muito, em alguns casos, com o bom senso dos pais, principalmente aqueles pais ou mães que trabalham dentro da área da saúde, estavam em contato com um grupo de risco. Esse tipo de pessoa acabou permanecendo no isolamento sem realizar as visitas pelo período de 14, 15 dias para ver se não havia incubado nada, e depois foi sendo restaurado gradativamente. Hoje existe sim uma situação que a gente pode ou não realizar, ou seja, não é obrigatório o cumprimento a pessoas diante de uma justificativa, porém tem que se tomar um cuidado para não realizar alienação, aproveitando essa situação de pandemia para realizar alienação parental. Ou seja, injustificadamente, aquele pai ou aquela mãe não tem o porquê, ou não faz parte do grupo de risco, tem todas as situações de higiene dentro de casa, tem toda a situação de isolamento, a criança não correria risco ali dentro. Não há porquê de suspender essas visitas, então precisa só tomar cuidado de não utilizar a pandemia também para haver esse afastamento entre genitores e o menor como uma desculpa para que não haja este contato. Nesse caso, doutora Ana Brucanello, visando sempre a saúde da criança, da família, alguns pais estão criando dificuldades para que esta visita, para que essa guarda compartilhada seja realizada? Sim, a gente sempre tem aqueles casos típicos que isso determina que a gente acaba entrando com um mandado de segurança para ver, por exemplo, a suspensão, aquele pai ou aquela mãe que insiste, mesmo sendo grupo de risco, em pegar. Então, houve aí no começo uma série de medidas, né, para que não houvesse, mas desde que tivesse sido justificado. Mas existe sim aqueles que, independente de qualquer situação, acaba proibindo. O que vale, Sérgio, isso é muito, pelo menos por mim, orientado aos clientes de uma maneira geral, de que haja bom senso. Você foi lá, teve pertence a um grupo de risco, ou você vive, por exemplo, acontece muito pós-divórcio de algum dos genitores daquele menor passar a viver com avós, com pessoas que estão diretamente. Criança provavelmente não vai desenvolver, mas ela passa a ser um transmissor. Se a criança está com as atividades, muitas vezes até da escola, suspenso, por que não suspender também o direito de visita? Entender que isso é uma questão temporária, que afeta toda a população de uma maneira geral, não é somente a criança que está ali impedida de sair, mas você também, então precisa ali haver um bom senso entre as partes. Depois cabe compensação, precisa verificar. A mãe, por exemplo, que está de posse do menor, ficou 5 semanas, por que não deixar o pai, quando isso tudo passar, ficar 2 fins de semana seguidos, passar algum tempo? Nós temos alguns casos também de escola que anteciparam essas férias, são férias atípicas, então deveriam ser divididas de maneira igual, como vem normalmente nos acordos. A criança vai permanecer 20 dias afastada, então 10 com um, 10 com outro, para que haja um equilíbrio. Porém, a vida não é assim, então aquele que tem, às vezes, um tempo maior, acaba realmente passando um tempo que tem o domicílio fixo, acaba tendo um tempo maior. Então, há de ter um bom senso até de haver uma compensação posterior sobre este afastamento. E, doutora Ana Brucanello, e os alimentos, pensão alimentícia, as pessoas hoje com dificuldades, pessoas demitidas, e muitos ainda podem alegar que o coronavírus é o responsável pela suspensão do pagamento da pensão? Então, ele não dá a questão da suspensão, que está suspenso por medida provisória, que nós sabemos, que não pode haver prisão nesta época.
principalmente por causa de aglomeração, algumas situações, ok? Então, o que não vai acontecer é aglomeração, então não vai ocorrer a prisão daquele devedor. Mas, em outras situações, permanecem. O que dá é que, neste momento, vai ter que haver uma justificativa por que de não pagamento. Vamos dizer que aquele pai ou aquela mãe esteja com o contrato suspenso por 60 dias. Como fica essa pensão? Nós não temos ainda uma normativa, não existe nada, nem do CNJ, nem dos tribunais ainda dizendo como ficarão essas situações de execução no futuro. Nós só temos, como eu volto a repetir, somente a suspensão em relação a prisão imediata, né, por uma questão, mas aquela pensão atrasada vai ser executada normalmente e a pensão desse período a gente vai ter que ver como ficar. Existe o bom senso, a criança não vai deixar de comer, não vai deixar de existir a necessidade, mas também como se faz com aquele pai, com aquela mãe que tem ali o seu provento suspenso por uma questão permitida. Então, a gente não tem nada ainda especificamente em relação a isso e vamos ter que analisar caso a caso. O que cabe é, numa situação de desemprego daqui para frente, nós teremos com certeza um número enorme de revisões de alimentos para redução, onde não só os pais, como todo, eu acho que a população de maneira geral vai haver, né, uma modificação econômica da situação global, então a gente com certeza vai ter aí, como só é permitida uma redução, uma alteração de alimentos através de nova sentença, então nós teremos aí com certeza um grande número de ações de revisão e possíveis execuções num período curto, aí eu acredito que entre 2, 3 meses no máximo, teremos, se não houver nenhuma orientação geral, né, para que todos cumpram da mesma maneira, vai haver ali uma redução, um volume considerável de ações a respeito dessa redução de alimentos dentro dos próximos dias. Doutora Ana Brucanello, para a pessoa que está nessa situação, é a pessoa que paga a pensão alimentícia, ficou desempregada agora, está passando por uma dificuldade, é um profissional autônomo, e estamos nessa pandemia e o dinheiro ficou curto. Qual medida preventiva que ele pode ter para não ter que responder por uma ação e futuramente até acabar sendo chamado pela justiça? No caso de alimentos, é ação de revisão, não existe outro termo que determine. Então, mesmo que ele tenha o contrato suspenso ou o contrato parcial, né, a redução parcial, que houve uma redução significativa do seu contrato e do seu provento, não existe outra medida que não a revisão de alimentos, a ação de revisão, porque para que haja uma liberação dessa obrigação de pagamento somente com uma nova sentença fixando novos valores. Por isso que eu digo que dentro dos próximos dias, com certeza haverá aí um número enorme de processos pedindo a revisão devido à situação, principalmente em relação a autônomos e funcionários que tiveram aí sua jornada e seu contrato ou suspenso ou reduzido em termos monetários. Voltando à questão da guarda das crianças, as pessoas podem recorrer também às varas da infância ou os conselhos tutelares, doutora Ana Brucanello? Neste caso tem que ser onde há a fixação da guarda, um pedido com certeza de tutela antecipada ou até um mandado de segurança, dependendo da situação, ou para suspender o direito de visita ou reestabelecê-lo caso esteja sendo proibido, por exemplo, o contato injustificado entre o genitor e o menor, a qual existiria já um direito fixado. Então precisa aí sim entrar com essa medida caso haja ou a falta de cumprimento ou simplesmente um dos genitores se nega a manter o isolamento em caso justificado. Então primeiro pode já ir diretamente nesta vara tutelar, nessa vara da infância ou não? Vai direto no conselho tutelar do bairro e assim se prossegue a ação? O conselho tutelar, desculpa ter te atropelado, Sérgio. O conselho tutelar, neste caso, ele vai realizar um termo, muitas vezes pode ser que ele chame o outro genitor, mas ele não tem o poder de fazer cumprir uma decisão. Normalmente tem que ser feito através mesmo de uma sentença judicial para que haja este cumprimento efetivo daquele regime já pré-fixado.
Falamos sobre divórcio, pensão alimentícia e guarda dos filhos durante esta pandemia da Covid-19 com a advogada especialista em direito de família, a doutora Ana Brucanello. Doutora Ana, obrigado por atender a Rádio Justiça mais uma vez. Até a próxima. Eu que agradeço. Uma boa semana.